Nós vamos estudar agora os meios para controlar um loft por meio da tangência com relação às curvas guia. Dentro das opções da aplicação do loft, uma delas é realmente podermos tangenciar o loft usando curvas de várias maneiras. Bem, vejam que eu criei dois perfis e duas curvas guia para aplicar esta restrição por meio de curvas guia. Vamos lá então. Vou entrar no comando de loft, vou selecionar os perfis e também as curvas guia. Normalmente, como faríamos? E eu tenho esse resultado. Agora eu vou editar o comando de loft e vou aplicar restrições. Vou posicionar o modelo melhor para que vocês possam ver a diferença. Notem a parte de cima do loft. Notem esta parte de cima, o perfil que ela tem. Eu vou selecionar aqui na caixa de curvas guia uma curva guia a qual eu quero aplicar a restrição. Vou selecionar a primeira. E aqui, onde está nenhum, eu vou colocar normal ao perfil. Notem que já deu uma modificada. Vou colocar aqui também um ângulo de 30 graus. E vou confirmar o comando. Vejam que, que a partir do perfil, ou a partir da curva guia, o loft aplicou 30 graus do lado direito da geometria da peça. Eu posso ainda editar o comando e inverter, selecionando novamente a curva guia que eu apliquei o comando, inverter o posicionamento do ângulo para o outro lado. Basta clicar nessas setas em forma de círculo. Aplico novamente e observem que a angulação veio para este lado. Poderia ainda fazer a mesma coisa com a parte traseira do loft, selecionando a outra curva guia, aplicando normal ao perfil e aplicando uma angulação. Vou colocar de 40 e aplicar o comando. E veja que 40 graus foram aplicados aqui na parte de baixo. Então esta é a função da restrição de curva guia normal ao perfil. Um outro tipo de tangência que nós podemos criar utilizando a curva guia é a tangência por meio de um vetor de direção. Então vamos lá, eu vou criar um loft por meio desses perfis que eu já havia criado. Vou selecionar as curvas guia, esta e esta, e vou confirmar o comando. Agora observem bem o resultado para que a gente possa ver a diferença depois. Vejam só a parte de baixo aqui do loft, o perfil que ela tem, um perfil meio abaloado. Ok? Agora, eu vou editar o loft para colocar a restrição. Vou selecionar a segunda curva guia aqui no caso, que é a curva guia de baixo, e vou aplicar uma restrição aqui de vetor de direção nela. E vou selecionar esta linha que eu criei como vetor de direção. Vou confirmar o comando. Novamente vou realizar o corte dinâmico para que vocês possam notar a diferença. Vejam só. Vejam que aquele perfil abaloado que existia aqui embaixo agora ficou inclinado de acordo com o vetor de direção que eu selecionei. Mas eu ainda tenho a opção de acrescentar inclinação. Então eu vou editar o loft mais uma vez e, selecionando a curva guia aqui na caixa, para poder habilitar a parte para eu colocar o ângulo, vou definir aqui, por exemplo, 50 graus. E vou confirmar o comando. Veja que os 50 graus veio para baixo. Se a gente novamente fizer um corte dinâmico, nós podemos ver que agora os 50 graus atingiu esta parte do loft. E vemos o resultado. E dessa forma nós podemos ir criando geometrias com este tipo de recurso por meio do vetor de direção. Vamos aprender agora a utilizar o recurso fino no loft. Eu vou criar um loft por meio desses perfis que eu criei, selecionando o primeiro, depois o segundo, e também selecionando as curvas guia. Primeiro esta, e depois esta. Agora, na barra de propriedades à esquerda, bem no final dela, notem que existe a opção recurso fino. Eu vou habilitar esta opção. Percebam também que automaticamente quando eu habilito, ele já vem automaticamente selecionado a opção uma direção. E eu estou aqui com uma parede de 20 mm, ou uma direção de 20 mm. Isso quer dizer que
A partir do meu comando, a partir do meu contorno inicial, do meu perfil inicial, ele gera uma parede ou uma direção de 20 milímetros para fora. Vou aplicar o comando e veja só o resultado. Eu também posso editar este comando novamente e selecionar agora a opção de duas direções. E notem o que acontece. Ele gera uma direção para fora a partir do meu contorno inicial e outra para dentro. Vou aplicar o comando. Eu também posso definir o valor dessas duas direções, tanto da primeira quanto da segunda. Aplico o comando e eu tenho esse resultado. E a terceira opção seria selecionar a opção plano médio. Isso quer dizer que, digamos que eu coloque a medida aqui de 4 milímetros. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 4 milímetros que eu defini, jogar 2 milímetros para fora e 2 milímetros para dentro. Vou aplicar o comando e percebam que ele fez isso. Então essa é a forma de utilizar o recurso fino no Loft. Nós aprendemos então nesse tópico sobre a função que exerce, ou a ação que exerce, o tangenciamento de curvas guia num comando, num recurso de Loft. E também aprendemos a utilizar o recurso fino. A partir de todos esses comandos que estamos aprendendo, de todos esses recursos, essas opções, eu quero salientar que vocês não precisam usar isso separadamente. Para cada geometria, vocês utilizarem apenas uma opção. Vocês podem mesclar essas opções e obter uma infinidade de geometrias complexas.